Eu apresentei somente para empresários em sala fechada, então eu não falei publicamente sobre isso. Talvez eu tenha citado uma ou duas vezes, mas não me aprofundei. E isso aqui vai mudar o teu game na internet. É o que vai poder te proporcionar mudar de vida, é o que vai poder te proporcionar usar da internet para enriquecer até o final desse ano, se assim você se dedicar. Afinal, se você não executar também, não vai adiantar nada você assistir essa aula aqui. Se você não for executar, você pode sair nesse exato momento. Bye, bye. Tchauzinho. Agora, se você tá disposto a mudar de vida ainda esse ano, o que eu vou te mostrar aqui é uma das melhores teses possíveis para você entender como funciona o jogo dos funis e o jogo no mercado digital. Como eu te disse, existem vários negócios, vários players, vários influenciadores. Eu trouxe os dados, eu não tô com ele de cabeça aqui agora, mas eu já trouxe os dados anteriormente. Mas se eu não tô enganado, a gente tem 100 mil produtores de conteúdo com mais de 10 mil seguidores no Instagram só no Brasil. Se eu não tô enganado, esses são os números. Então são mais de 100 mil pessoas que têm pelo menos 10 mil seguidores no Instagram, que produzem conteúdo ou que são micro-influenciadores. São mais de 100 mil pessoas. Por que você vai virar mais um produtor de conteúdo se já tem 100 mil pessoas produzindo e você pode simplesmente se associar com alguém que já produz e você ganha parte das vendas que você gera com essa pessoa? Dito isso, você tem que entender que todos os negócios, todas as empresas digitais, todos os negócios que já rodam, todos os e-commerce, eles já têm um funil, querendo eles ou não, entendendo eles ou não. Então pensa um e-commerce de nutracêuticos, né? Vamos pegar um e-commerce que vende melatonina, sei lá, um suplemento. Esse e-commerce, para ele converter essas pessoas ou convencer essas pessoas a comprarem essa melatonina ou comprar os suplementos, ele precisa fazer um funil. Ele precisa criar uma landing page, ele precisa criar um checkout, ele precisa criar uma automação de e-mail, ele precisa criar um funil para fazer essa pessoa ser convencida a comprar o produto. E todas as empresas que rodam hoje na internet, querendo ou não, entendendo ou não, elas têm funil. E quando a gente fala de funil, a gente está falando basicamente na ideia de que você precisa conduzir as pessoas de um desconhecido, ou de um simples lead, ou de um simples seguidor, ou de um simples inscrito em um cliente, certo? Só que não é segredo, se você já me acompanha, você sabe basicamente de cor o que é basicamente um funil. Só que eu tive uma epifania que é a tese do funil furado. Na minha visão, se você entender o funil furado, a tese do funil furado, você já tem argumento para trabalhar para qualquer pessoa do digital e ganhar pelo menos 10, 15 mil reais por mês no mínimo, tranquilamente, oferecendo a resolução do funil furado. Eu não lembro de ter aberto isso aqui no YouTube, mas a tese do funil furado é o que mudou o meu jogo lá atrás, é o que mudou o jogo dos meus alunos, é o que tá mudando de novo o nosso jogo a partir de agora, porque tudo a gente tá vendo como funil furado. Vamos tratar um funil bem simples aqui só pra você entender. Imagina que a gente tem um funil de pessoas que vão comprar sobre, sei lá, melatonina. Vamos falar melatonina, que eu já dei o exemplo anteriormente, que é um suplemento pra sono. Imagina que o e-commerce ele vai vender essa melatonina, ou se infoprodutor vai vender algum e-book que ajuda a aumentar a melatonina. Inclusive eu comprei um óculos, eu ganhei de um aluno meu um óculos daqueles da Apex laranja, que é pra ajudar na produção de melatonina também. A gente que mexe muito com câmera, com luz, atrapalha pra caramba. E quando a gente fala de um funil simples, a gente tem visitantes, leads e clientes. Raciocina comigo. Quando a gente cria uma estrutura para vender qualquer coisa online, seja um curso, um e-book, uma mentoria, um produto digital, um produto físico, qualquer coisa online, a gente vai ter mais ou menos a seguinte estrutura. Uma página que leva para um checkout, que leva para uma página de obrigado. A ideia de funil vem que eu tenho visitantes nessa página, alguns desses visitantes vão visitar o meu checkout e algumas dessas pessoas que vão visitar o meu checkout vão comprar o meu produto. Se você reparar, esse número ele vai diminuindo em cada uma das etapas. Então, se a gente coloca isso num gráfico, ou seja, quantidade de pessoas que acessam versus quantidade de pessoas que entram no checkout versus quantidade de pessoas que compram, a gente tem uma diminuição. Então, trazendo números do mercado aqui, a gente tem mais ou menos que para cada 100 visitas numa página, a gente vai ter mais ou menos 10 visitas no checkout. E para cada 10 visitas no checkout, sem funil, assim, funil bem marreca, bem mal estruturado, você vai ter mais ou menos uma venda. Então, isso aqui totaliza para mim, ó, se eu tive 100 visitas e uma venda, eu tenho mais ou menos não, eu tenho exato 1% de conversão. Ou seja, eu precisei de 100 pessoas visitando o meu site para eu conseguir fazer uma venda. Se a gente traduz isso aqui no formato de um gráfico, então eu vou ter 100 vendas, eu vou ter 10 visitas e eu vou ter 100 vendas não, 100 visitas, perdão, 10 checkouts e uma venda. E é aí que vem a ideia do funil. Por quê? Porque eu tenho 100 visitas, é bastante gente, eu tenho 10 checkouts, eu tenho uma venda. Então a gente afunila a quantidade de pessoas que vai passando etapa por etapa. Levando isso em consideração, eu tive a epifania do funil furado. O que é o funil furado? Por que muitos dos negócios digitais, ou boa parte deles, em algum ponto sofrem com faturamento? Ou porque tá parando de vender, ou porque o anúncio tá muito caro, ou porque não tá dando lucro, ou, por exemplo, trazendo o caso lá dos afiliados. Pô, eu investi 1.000 reais e faturei R$800.
reais. Ou seja, eu gastei mais do que eu ganhei. Isso é bem comum no mercado digital, principalmente para quem tá começando agora. A pessoa bota dinheiro, o que volta é mal pago o que ela colocou. Por que isso acontece? Porque em algum momento da jornada das pessoas, ou seja, das pessoas que você tá levando através do tráfego orgânico, através do tráfego pago, em algum momento nessa estrutura aqui, você tá perdendo muitas pessoas. Então, se você reparar, a gente tem 100 pessoas acessando a minha página, mas somente 10 pessoas visitando o meu checkout. Ou seja, para cada 10 pessoas que chegam na minha página, 4, 5, 6, 10. Para cada 10 pessoas que chegam na minha página, apenas uma dessas pessoas vai pro checkout. Ou seja, eu perco 90% das pessoas. E aí que entra o conceito do funil furado. Se eu preciso levar 100 pessoas para conseguir fazer 10 chegar no meu checkout, eu tô perdendo 90, ou seja, eu tenho um furo no meu funil. Da onde veio a ideia do furo, da epifania do furo do funil, Matheus? Do funil furado que você falou que vai ajudar a gente aqui a conseguir mudar de vida até o final do ano. Eu trago pessoas e eu preciso trazer 100 pessoas para converter 10, ou 100 pessoas para converter uma. Ou seja, eu perco pessoas no meio do caminho. Como é que pode, né? O primeiro cara que associou essa ideia a um funil, porque se a gente pensar num funil de verdade, tudo que eu coloco em cima sai embaixo. Mas né, na vida real, no mundo das vendas, não é assim. Porque se tudo que eu colocasse em cima saísse embaixo, as 100 pessoas que visitam a minha página comprariam o meu produto. E não é assim que acontece. Eu perco pessoas no meio do caminho. E a tese do funil furado fala justamente isso. A tese do funil furado é, na internet, no mundo das vendas, no mundo dos negócios, os nossos funis têm furos. Vários furos. Por que vários furos, Matheus? Quando eu trago uma pessoa pro meu funil, ou pro funil do meu coprodutor, da empresa que eu tô trabalhando, eu trago essa pessoa e essa pessoa não virou meu cliente, quer dizer que em algum momento essa pessoa vazou por esse furo. Ou seja, eu coloco gente na boca do meu funil, coloco gente na boca do meu funil, só que nem todo mundo das pessoas que eu tô colocando aqui em cima tá saindo aqui embaixo. Algumas dessas pessoas estão vazando pelos furos. E qual que é a tese do funil furado? O que a tese do funil furado fala pra gente? Pra eu ter resultado na internet, pra eu ter sucesso na internet, a única coisa que eu preciso fazer é tapar esses furos. Afinal, se eu parar de perder pessoas no meu funil, significa que elas vão se tornar clientes. Tá, Matheus, mas o que são esses furos que você tá falando pra gente? Putz, aí entra várias ideias que você pode estar trabalhando dentro de um funil. Por exemplo, muitas vezes a pessoa não tá tendo uma boa recuperação de checkout. Então, igual eu falei lá, 100 pessoas para 10 entrar no checkout. Então, eu tô perdendo 90 pessoas nesse processo aqui. Como é que eu tapo esse furo, Matheus? Existe uma coisinha chamada de checkout pré-populado, CPP, que quando você implementa na estrutura, então o checkout pré-populado, ele é basicamente um pop-upzinho que a gente adiciona entre a página de vendas e entre o checkout. E esse pop-upzinho ele é responsável por capturar nome, e-mail e telefone das pessoas. E aí essa pessoa entra numa automação, caso ela não compre. Se você implementa essa estrutura aqui, uma simples estrutura como essa, um checkout pré-populado, se você implementa isso daqui, você consegue parar de ter 10 a cada 100 e passa a ter 40 pessoas a cada 100 chegando no seu checkout. Ou seja, ao invés de você perder 90 pessoas, agora você tá perdendo 60 pessoas apenas. Eu tô tendo 30 pessoas a mais, simplesmente de ter tapado um furinho que o meu funil tinha. Então, meu funil tinha esse problema aqui. Puf, coloquei um Durepox ali, um silver tape em cima desse furo. Agora as pessoas que estavam vazando por esse furo passam a continuar no meu funil. Ah, Matheus, mas eu não tô conseguindo converter lá no checkout, cara. Então, às vezes, lá no checkout, você muda o layout. Você tá usando um checkout de 2 páginas, por exemplo, aquele de 2 etapas, e você muda para um checkout builder de uma página só, e aí você consegue, com essa mudança, aumentar, sei lá, em 10, 15, 20% a quantidade de conversão. Você tapou mais um furo que a pessoa tinha. Então, quando eu trago para você a tese do funil furado, eu tô falando que é o seguinte, para você, mesmo que você seja leigo, mesmo que você não tenha conhecimento, mesmo que você não tenha expertise, know-how, mesmo que você não tenha nada disso, a única coisa que você precisa fazer para ser valioso para os empresários, para os influenciadores, para os empreendedores digitais, é você saber tapar furo. É isso. É você olhar a estrutura e perceber aonde que tá o problema. Tá, Matheus, mas como é que eu faço isso, cara? Como é que eu faço para descobrir os furos? Dentro da LTV, a gente tem uma dinâmica lá do funil furado. Então, a gente gosta de plotar, de colocar em gráficos, né, esses funis. A gente usa mais ou menos algo nesse sentido, ó. Então, eu tenho visitas, checkout. Vou usar um exemplo bem simples aqui para você, tá? Checkout, vendas. E aí, a gente coloca isso num gráfico mesmo. Num gráfico pode ser com Excel, pode ser com Locker Studio. A quantidade de visitas, a quantidade de checkout e a quantidade de vendas. Então, você vai ter algo nesse sentido assim, ó. Tive tantas visitas, tive tantos checkouts, tive tantas vendas. E aí, o gráfico, ele se forma. Algo nesse sentido aqui. Quando a gente fala de um funil saudável, tá? Eu tô falando de um funil furado e de um funil saudável. Quando a gente fala de um funil saudável, o gráfico, ele fica praticamente linear. Ele fica assim, ó. Ou seja,
significa que eu não tô perdendo tantas pessoas no meio do caminho. Agora, quando eu tenho um gráfico, eu posso até exagerar aqui pra ficar mais fácil de você entender. Quando eu tenho um gráfico que ele tá assim, ó, dessa forma, eu tenho uma quebra. Não sei se você consegue perceber que existe um degrau aqui, ó. Existe uma perda muito grande de pessoas dentre um nível e outro. Significa que eu tenho um furo. E aí eu detectei aonde tá o problema da pessoa. Você pode fazer isso pra todas as etapas. Você pode começar a fazer essa análise desde o tráfego. Você pode chegar lá pro cara e falar assim, quantas pessoas viram seu anúncio? Quantas pessoas assistiram seu anúncio 3 segundos? Quantas pessoas clicaram no seu anúncio? Quantas pessoas visitaram sua página? Quantas pessoas chegaram no checkout? Quantas pessoas compraram? Aí você traça essas informações. Se aparecer qualquer quebra dessa daqui, ó, significa que existe um furo no funil. E é um lugar onde você precisa trabalhar, é um lugar onde você precisa estar ajustando, melhorando alguma coisa para poder resolver o problema do funil. Deixa eu ver se eu trago um gráfico aqui. Então a gente começou a rodar um produtinho de low ticket aqui na empresa chamado de rota do funil. Ele é um funil inicial, tá? Um teste inicial que a gente estava fazendo. E aí eu plotei aqui os gráficos. Olha só o gráfico do funil aqui, ó. Quantidade de visualizações, quantidade de checkout, quantidade de compras. Para esse período que eu estipulei ali, né? Você percebe que existe uma discrepância muito grande aqui, ó. Então, ó, eu tenho um monte de visualização para poucos checkouts. Nosso checkout está em 8,45. É muito baixo pro que a gente precisa. Eu deveria ter pelo menos uns 35% de conversão para checkout. Olhando esse gráfico, na hora que eu bato o olho para ele, eu já sei que ele tá com problema. Eu já sei, inclusive, aonde que tá o problema. O problema tá em quantidade de pessoas que chegam na página versus quantidade de pessoas que chegam no checkout. O que eu posso fazer para melhorar essa quantidade de conversão aqui? Passar de 8% para passar para 25%, 35%, que é o que a gente espera. Eu vou adicionar checkout pré-populado, eu vou adicionar uma recuperação de e-mail, vou adicionar uma recuperação de WhatsApp, vou adicionar ligação automática, ou ligação com a equipe comercial, eu vou melhorar minha página, eu vou melhorar meu botão, talvez eu esteja com poucos botões na página. Tudo isso tem metodologia, tá? Tudo isso que eu tô te falando tem formas de você analisar e tá tudo documentado dentro do LTV, essas coisas. Só que eu quero que você veja qualquer negócio que você pegar hoje no mercado digital tem um funil furado. Eu vou te afirmar isso aqui. Não existe ninguém hoje no mercado digital que tenha um funil saudável. Nem eu. Se você entrar nos meus funis, você vai perceber que existem furos lá que a gente não tapou ainda. E o que eu tô querendo te dizer é, até o final do ano, você simplesmente precisa encontrar essas pessoas e você precisa apenas corrigir esse problema da pessoa ou detectar o problema, muitas vezes nem corrigir. Uma vez que você aprende a fazer isso, né? Uma vez que você aprende a detectar o problema do funil de outras pessoas, você passa a ser um dos profissionais mais valorizados no mercado digital. Então, eu tô te explicando aqui basicamente o que um gestor de funil faz, né? O que uma pessoa que gere funil faz. Ela detecta os furos do funil para conseguir achar onde que o problema deve ser resolvido. Afinal, existem mais pessoas no digital que produzem do que pessoas que não produzem. Mais de 100 mil influenciadores com mais de 10 mil seguidores por aí que produzem conteúdo do que pessoas que estão prontas e dispostas para começar a produzir. Por que você vai criar algo do zero? Por que você vai começar a produzir do zero? Por que você vai criar seu próprio produto, ter que gravar aula, ter que criar conteúdo, dar suporte para aluno, ter que dar suporte de vendas, fazer pós-vendas? Por que você vai fazer tudo isso? Você já tem gente fazendo e para você ganhar dinheiro, ganhar parte dessa remuneração dessas pessoas, a única coisa que você precisa fazer é chegar e apresentar para elas o seguinte, ó, seu funil está com um problema. Eu posso corrigir isso para você, é tanto, ou você me dá porcentagem de tanto. Matheus, mas como é que você gosta de cobrar? Vou te dar o exemplo do que eu faço, do que eu falo pros meus alunos fazerem e do que eu já fiz também. Existem 3 formas de você ser remunerado na internet hoje sendo um gestor de funil. A primeira forma é uma remuneração fixa. E aí, é de cada um poder escolher isso aqui, tá? Mas eu particularmente não indico que você escolha remuneração fixa. O que é remuneração fixa? Você olhou um funil desse aqui, ó. Você olhou isso aqui. Você fala assim, caramba, a gente tá tendo 1.737 visualizações e 151 checkout. 8%. O Matheus me falou que tem que estar 30% isso aqui. Temos um furo. Detectei o furo. Você chega pra pessoa e fala o seguinte, achei o problema do seu funil. Se você aumentar esse número aqui, você vai ter o dobro, o triplo de vendas lá no final. E pra eu corrigir isso aqui pra você, eu cobro X mil reais. 5 mil reais, por exemplo. 3 mil reais, por exemplo. É uma cobrança fixa. É uma boa forma de começar? Até é, mas na minha visão não é a melhor forma de todas. A segunda forma de você fazer dinheiro com esse tipo de profissão no digital, ser um profissional de funil, é você cobrar porcentagem. Como funciona a cobrança de porcentagem, Matheus? Chega pra pessoa e fala, Bill, eu detectei aqui, ó, que você tá tendo muita visualização de página, mas poucos checkouts. Com uma estratégia de checkout pré-populado, com uma estratégia de order bump, sei lá, uma estratégia de upsell, eu consigo aumentar pra caramba a quantidade de pessoas que compram de você. Se você quiser, eu posso fazer isso por você e você me dá um pedacinho das vendas que eu te gerar mais. Então pensa só, nos últimos 7 dias, eu acho que é esse tempo aqui, você gerou 38 vendas, certo? Se eu conseguir dobrar isso aqui pra você, levar pra 80 vendas, por exemplo, nos próximos 7 dias, você me dá comissão dos outros 40? Assim, eu não quero comissão do que você já ganha. Eu quero apenas uma comissão do que eu vou trazer pra você. E aí, se eu puder te recomendar alguma coisa nessa aula, pra mim, o melhor dos mundos hoje pra você iniciar é isso aqui, ó. Você vai chegar em profissionais do mercado digital, e eu vou abrir aqui alguns exemplos pra você. Você vai detectar furos no funil dessas pessoas. Você vai chegar pra eles e falar o seguinte, eu corrijo esse furo pra você, e a única coisa que você precisa fazer é me dar um pedacinho das vendas que eu trouxer a mais pra você. Afinal, se eu corrigir esse problema que você tem, você vai vender mais, certo? Você vai ganhar mais. Me dá um pedacinho das vendas que você ganhar mais e eu resolvo esse negócio pra você. Eu viro o seu estrategista, eu viro o seu gestor de funil. E essa é
uma das formas que os meus alunos enriquecem. Porque numa dessas, eles acertam uma pessoa que já vende 100, 200, você pega 5%, 10%, o que eu indico é 40%, tá? 40% do valor adicional. Às vezes você acerta a mão com um profissional que já vende pra caramba, 40% do valor vem pro seu bolso. E não é difícil de conseguir isso aqui. Porque eu posso abrir com você aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma conta da Hotmart conectada aqui. Eu posso abrir com você aqui a tela. Ó, eu entrei aqui dentro da Hotmart. E esses produtos que estão aqui são os produtos mais vendidos da Hotmart, os mais quentes, ou seja, estão com 150 graus. Provavelmente estão vendendo milhares de reais por dia desses produtos aqui. Deve estar dando pelo menos acima de $500 mil mês cada um desses produtos. Se eu pegar e abrir esses produtos aqui, ó, vamos pegar os mais vendidos. Formação estrategista de narrativas, Reset VIP, não sei o que é isso, curso de mentes inquietas. Vamos pegar aqui, ó, Trader Premium, programa Transcenda, tudo 150 graus. Manicure sem mistério, One Beat Code Pro, vamos abrir esses aqui. Olha que louco, né? Reset VIP, aconselhamento nutricional por 21 dias. O cara nem cadastrou página de vendas, gente. Pelo amor de Deus, o produto tá com 150 graus aqui. Nem página de vendas ele cadastrou na Hotmart. Olha isso, é a página padrão da Hotmart. Você chega pra um cara desse e fala, meu amigo, pelo menos atualize na Hotmart lá a página boa, pra ficar certo. Aumenta as vendas do cara. Porque alguém chega nessa página, alguém compra por essa página aqui, não fala nem o que é o produto, não tem nada. Tem uma lista aqui, sei lá do que é isso aqui. É uma página horrível. Então tem um baita de um furo num dos produtos que mais está sendo vendidos na Hotmart. Curso de mentes inquietas. Vamos entrar na página de vendas. Diz que tem página de vendas, pelo amor de Deus. Tem página de vendas, mas tá lenta. Vamos pegar o Page Speed aqui, ó. Olha como uma coisa simples, né? Vou botar pra analisar. Enquanto analisa aqui, deixa eu te contar uma coisinha que o Google identificou. O Google fez uma pesquisa com sites, com lojas, com e-commerces, com infoprodutos, e ele descobriu que se um site, uma página, demora mais do que 2,4 segundos para carregar. Presta atenção nisso. Para cada 100 milissegundos adicional, ou seja, para cada 0,1 segundo adicional, você tende a perder até 40% do tráfego. Então, se a página demora 2,4 segundos para carregar, a pessoa tá 100% do tráfego congruente. Se a página demora 2,5, perdeu 2% do tráfego, 40% do tráfego. 2,6, perdeu mais 40% do restante. 2,7, mais 40%. 2,8, mais 40%. 2,9, mais 40%. Você vai perdendo pessoas. Daqui a pouco você vai perceber que a tua página tá com 3 segundos de carregamento e das 100 pessoas que clicam no seu anúncio, só 35 estão vendo a página. Por quê? Porque você perdeu um monte de gente aqui no meio do caminho. Isso aqui é ou não é um furo muito fácil de detectar? Pega o Page Speed do Google, igual eu fiz aqui, ó. Botei a página da mulher ali. No mobile, carregamento, 3 segundos. Carregamento da página inteira, 6 segundos. Eu garanto que se ela entrar no business do Facebook dela lá, a taxa de pessoas que clica e chega na página dela não dá 60%. Ela perde pelo menos 40% do tráfego que ela tá pagando só de não ter uma página mais rápida. Se eu colocar duas páginas lado a lado com a mesma copy, só que uma é muito bonita e a outra é só texto preto com página de fundo branco, a página de fundo branco vende mais, porque ela é mais rápida. E a gente pode ir mais a fundo. Eu posso, por exemplo, clicar aqui, ó, e ver se vai ter checkout pré-populado. Vamos ver se vai ter ou não. Cliquei, não tem checkout pré-populado. Ela tá perdendo mais 30% de pessoas que poderiam ir pro checkout de não ter o checkout pré-populado. Ela não tem order bump. Poderia ter colocado um order bump aqui. Não tem o checkout builder, ou seja, não tem checkout bonitinho, é simplesmente uma página branca feia pra caramba aqui. Olha quanta venda ela perde simplesmente não ter isso melhorado. E eu tô falando aqui pra você que é os produtos mais vendidos da Hotmart. Você imagina os menos vendidos, os médios. A galera faz grana pra cacete por aí, sem página de vendas bonita, sem página de vendas. Só com checkout. Se você aprende a olhar e analisar isso aqui, você pode chegar pra uma pessoa que já vende 1 milhão por mês e falar assim, ó, eu garanto que eu aumento o seu faturamento. E se eu aumentar, você me dá um pedaço. Se eu não aumentar, você não me dá nada. Será que você não consegue fazer isso até o final do ano?